Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe nossos irmãos que estão conosco nesta manhã. Você que está nos ouvindo, que o Senhor ele possa alcançar você pela graça, pela misericórdia. Nós estamos aqui em mais uma transmissão e hoje, meus irmãos, que o Senhor ele possa conceder para você o livramento, ele possa conceder para você as bênçãos do Senhor, que as brahá, né, que as bênçãos do Senhor, né, venha estar sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Nós estamos aqui iniciando mais uma live e aonde, meus irmãos, o Senhor ele quer abençoar a tua vida. Então você que está nos ouvindo, né, aqui em São João da Boa Vista, onde nós estamos, ou você que está nos ouvindo na cidade de Campinas, Paulínia, Indaiatuba, você que está nos ouvindo na cidade de Vinhedo, você que está nos ouvindo fora do Brasil, você que está nos ouvindo, né? Você que está nos ouvindo aqui na nossa região, ou até mesmo na grande São Paulo, em São Paulo, que Deus possa te abençoar nesta manhã, amém? Você que nos ouve em outros lugares também, que Deus abençoe você. E hoje, meus irmãos, o nosso tema aí, né? O nosso tema é Gênesis, né? O livro profético, né? Aí entra a questão, né? Mas será que Gênesis é o livro profético? Se nós formos fazer a teologia, né? Se nós formos pela lógica, né? O Gênesis não é um livro profético, mas ele se torna um livro profético, né? Ele se torna um livro profético porque está ligado com o livro de Apocalipse. Mas daqui a pouco nós vamos, né? Nós vamos aqui estar estudando. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos estar aqui estudando um pouquinho mais, né? Do livro de Gênesis, né? Glória a Deus. Então eu quero chamar você nesta manhã. Vamos fazer uma oração aqui. Vamos clamar ao Senhor. Vamos suplicar a presença do Senhor. Porque grande vai ser a vitória. Amém? Então vamos orar nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, meu Pai, em oração nesta manhã, pedimos que o Senhor venha ser conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, nesta manhã da força, da graça. Senhor Deus, de poder, ó Senhor Deus, que o Senhor venha alcançar a cada irmão, a cada irmã nesta manhã. Senhor, joga por terra, Senhor, toda a obra do mal. Joga por terra, Senhor, todas as barreiras, todos os impedimentos. Senhor, há poder no nome do Senhor Jesus para colocar por terra todos os projetos do inferno. Há poder no nome do Senhor Jesus para colocar por terra toda a obra no plano espiritual contra a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor sustenta, meu Pai, a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Que o Senhor venha conceder a bênção, que o Senhor venha conceder a vitória, que o Senhor venha conceder, meu Pai, a cura divina. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei o que esta pessoa precisa nesta manhã, mas o Senhor conhece, meu Pai, o deitar, o levantar. Então vai entrando, meu Pai, com o milagre, com a providência. Senhor, joga por terra todas as enfermidades nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa as famílias. Entra, meu Pai, com salvação nos lares. Entra com livramento, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos lares. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nesta manhã, meu Deus, o Senhor possa alcançar as famílias, repreendendo, meu Pai, os demônios, repreendendo as legiões do inferno, repreendendo as obras do mal. Senhor, coloca por terra toda a legião do inferno, coloca por terra, Senhor, toda a casca maligna. Ó Deus, que nesta manhã, meu Pai, o Senhor venha abençoar, meu Pai, nossos irmãos, venha abençoar nossas irmãs, venha nos abençoar todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Visita, meu Pai, aonde, meu Pai, esta pessoa está nesta manhã. Visita esses meus irmãos que estão nos ouvindo, aonde ele se encontra nesta manhã, jogando por terra, Senhor, o mal, jogando por terra a inveja, as obras contrárias, jogando por terra todo o mal, Senhor. Concede a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, sustenta os teus filhos nesta manhã. Fala
conosco na tua palavra, revela a tua palavra com grande poder, com grande glória. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco através da tua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, que nesta manhã, meu Deus, o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha fortalecer. Que nesta manhã o Senhor venha renovar as forças. Ajuda os teus filhos nesta manhã. Ajuda nós, meu Pai, nesta manhã. Vai na nossa frente, meu Pai. Porque o Senhor é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ó Deus de poder. Ó Deus, Criador do universo. Nós clamamos o Senhor. Porque a tua palavra diz: clamamente responderei. Responde nossa oração, a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus, né? Para minha prima Márcia, que Deus abençoe, né? Ela também já se batizou, né? Esse mês, né? Esta semana que passou, que Deus possa abençoar, amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse. E você vai entender, né, o porquê eu falei que Gênesis é um livro profético, né? Você vai entender, não que ele seja um livro profético, mas por ter determinadas coisas, né, por determinada circunstância, né, o Gênesis ele torna um livro profético, porque fala, né, fala dos últimos dias, traz estudos de escatologia, né, traz estudo de coisas que vão vir, né, de coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus. Então ele não deixa de ser um livro profético. Ele não é conhecido como um livro profético, mas pela sua escatologia que traz esse livro, né? E pela criação que tem esse livro, está ligado, né? Está ligado aos últimos dias, está ligado ao juízo de Deus, amém? Então abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 19. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. E diz assim, ó: portanto, escreve sobre tudo o que tem visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. E este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, dos 7 candelabros de ouro. E as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e são os candelabros das 7 igrejas. Glória a Deus. Então o Senhor lhe deu uma revelação profunda para João. O Senhor ele deu, né, uma visão profunda para João. João estava na Ásia Menor, né, das 7 igrejas ali. João estava na Ásia Menor e ali o Senhor manda, né, ele dá recados. O Senhor fala, diz para as 7 igrejas, né, diz para as 7 igrejas da Ásia Menor que eu não estou me agradando, que eu quero o conserto de alguma delas, mas que Filadélfia, com a sua pouca fé, com a sua pouca fé e com a sua perseverança, não deixasse o primeiro amor. E você conhece toda a história aí, né, das 7 igrejas, né, de Laodiceia, aonde Deus estava falando para o povo, né, que estava ao ponto de vomitar eles, porque eles adotavam a obra de nicolaítas, né? Eles se dobravam diante de outros deuses, eles faziam coisas ocultas, né, para outros deuses, dava sacrifício para outros deuses. Então Deus estava a ponto de vomitar eles, que no mesmo tempo que eles estavam na presença do Senhor, no mesmo tempo que eles estavam na presença do Senhor, eles estavam buscando outros deuses, dando sacrifício para outros deuses, estavam naquela vaidade, naquela luxúria, porque era uma igreja rica, era uma igreja próspera, e esqueceu do primeiro amor. Aí o Senhor falou assim, estou ao ponto de vomitá-los, né? E você vê que interessante que as 7 igrejas, elas começam bem, as 7 igrejas, ela começa bem. Elas começam agradando o Senhor, mas logo depois no livro de Apocalipse o Senhor começa a questionar as igrejas. O Senhor começa a colocar os defeitos da igreja. O Senhor começa a colocar aquilo que o povo deveria se consertar. O Senhor começa a mostrar para o povo
que o Senhor queria algo mais deles, né? Que o Senhor queria a santidade deles, né? Não só abençoar eles financeiramente, não só eles crescer financeiramente, mas que o Senhor queria abençoar eles espiritualmente. O Senhor queria, né, meus irmãos, o Senhor queria que as 7 igrejas fosse abençoada por ele espiritualmente. Então vai nos dizer lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1 ao 2. Olha só, vamos ler, ó. E ao anjo da igreja de Efésio escreve: assim declara aquele que tem 7 estrelas na mão direita, que anda no meio dos 7 candeleiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, que não podes tolerar pessoas más. Então você vê, começou bem. A igreja de Efésio não tolerava pessoas más. A igreja de Efésio não tolerava pessoas que colocavam à prova aquilo que eles aprenderam. Aqui colocava à prova a obediência com Deus, né? E que pusesse à prova aqueles que a si mesmo declarassem apóstolos, mas não são, e descobrisse que eles eram impostores. Então a igreja de Efésio tinha algo bem bom, porque eles sabiam aqueles que eram de Deus e aqueles que não eram, aqueles que eram falsos profetas e aqueles que não eram falsos profetas. Eles tinham discernimento. Então a igreja de Efésio começou bem, mas ela caiu. E o Senhor fala assim: arrependei-te e voltaste às primeiras obras. Porquanto arrependeste, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro. Então o Senhor falou para a igreja de Efésio: se arrependa, porque se vocês não se arrependerem, eu tiro vocês pela raiz. Se arrependa, porque se vocês não se arrepender, vocês vão perder o candelabro de vocês. Vocês vão perder a presença do Senhor. Vocês vão perder a sua luz. Então o Senhor queria um conserto para não arrancar pela raiz. O Senhor queria um conserto da igreja de Efésio. E por isso que ele fala: arrependei-vos. Porque quando não tem um conserto, o Senhor ele manda o juízo. Primeiro o Senhor avisa antes de mandar o juízo, como ele fez aqui na igreja de Efésio. E se o povo não se conserta, ele arranca pela raiz. O Senhor ele arranca pela raiz. E aonde eles começam a se envolver com as obras nicolaítas, aonde eles também têm ódio dentro de si, aonde eles têm ódio, raiva, mágoa. Então isso foi um ponto fraco da igreja de Efésio, e aonde o Senhor falou, né, que queria um conserto deles. Mas eu quero chamar a atenção sua no tema aqui nosso, né, Gênesis, o livro profético. Eu quero chamar a sua atenção aqui no versículo 7. Olha só: quem tem ouvidos, compreenda que o Espírito declara às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Olha só que interessante. Aonde está a árvore da vida? Não é lá no livro de Gênesis? Aonde está a árvore da vida que o Senhor falou para o homem não tocar? E o homem foi lá e tocou, e ele foi expulso do jardim. Não é lá no Éden? Não é lá no livro de Gênesis? Então lá no livro de Gênesis está a árvore da vida. Está a árvore da vida que o Senhor tinha proibido o homem de tocar. Tinha proibido o homem de tocar? Será? Será que foi a árvore da vida que o Senhor proibiu o homem de tocar? Será que foi? Então o Senhor falou assim, ó: quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha só. Então aquela árvore lá que está no paraíso de Deus, eu vou adiantar para você. Aquela árvore da vida que está no paraíso de Deus, de um lado está a árvore da vida e do outro lado
está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida, Deus não proibiu o homem de tocar. Deus proibiu o homem de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não é uma árvore, são duas árvores. Então o Senhor falou assim: eu vou dar o direito. Eu vou dar o direito para vocês que não desistir. Eu vou dar o direito para vocês que perseverar até o fim. Eu vou dar o direito para vocês que se arrepender das suas más obras. Eu vou dar o direito para vocês que deixar o pecado de entrar no paraíso. De entrar aonde? No paraíso, aonde está a árvore da vida, que é o paraíso de Deus. E qual é o paraíso de Deus? Não é o jardim do Éden? Não é o Éden não é o jardim do Éden que o Senhor descia para falar com o homem? Que o Senhor falou para Adão: ó, eu crio o jardim para você. Eu crio o jardim para você cuidar, para você zelar por ele. Eu crio o jardim e o Senhor criou o seu jardim, fez o paraíso para o homem. E o Senhor descia todas as tardes no pôr do sol, o Senhor descia para falar com o homem. Todas as tardes no pôr do sol, o Senhor descia para falar com o homem. Então o Senhor fala assim: eu dou o direito, eu vou dar o direito de vocês entrar lá. Eu vou dar o direito de vocês entrar lá. Então o Senhor, ele vai dar direito de você retornar, do homem retornar para o jardim. Jardim no qual o Senhor proibiu Adão de voltar. Jardim no qual o Senhor colocou um anjo para que Adão não voltasse, porque Adão conhecia o caminho. Adão viveu lá, Adão conhecia o caminho do jardim. Eva conhecia o caminho do jardim. Eva e Adão conheciam o caminho do jardim. Qual era o dever de Adão? Cuidar do jardim, zelar pelo jardim. Adão foi criado para zelar pelo jardim, para zelar pelo jardim. E Eva foi criada, né, para além de ser a esposa de Adão, ela foi criada para auxiliar Adão no jardim. Ela foi criada para auxiliar. Então eles cuidavam do fruto, eles cuidavam das plantas, ele deu nome para todos os animais, que o Senhor deu autoridade para ele. O Senhor deu para o homem a autoridade de governar o jardim. O Senhor deu autoridade para o homem. Não é à toa que o Senhor fala assim que o homem é o cabeça da casa. Não é à toa que o Senhor fala que o homem ele é o cabeça da casa e que a mulher é submissa ao homem. Não é à toa que o Senhor fala isso, porque ele criou primeiro o homem. O Senhor deu autoridade para o homem. O Senhor deu autoridade para o homem sobre todo o jardim. Então é por isso que o Senhor fala assim, que a mulher deve respeitar o esposo, assim como ela teme a Deus. Que assim como a mulher, ela busca agradar o Senhor, assim como a mulher, ela teme ao Senhor, ela deve respeitar o seu esposo. Né? E a Bíblia também fala que assim como, né, Cristo amou a sua igreja, como Cristo amou a sua igreja, você também deve amar sua esposa. Porque na criação Deus fez o homem, fez a mulher e colocou no jardim. Colocou ali no jardim. E por que é um livro profético? Porque Gênesis é um livro profético, porque fala assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. E como foi os dias de Noé, que está lá no livro de Gênesis? As pessoas estavam dando em casamento, as pessoas não estavam acreditando na palavra, as pessoas deixou o amor se esfriar, as pessoas não colocavam mais a palavra como prioridade.
As pessoas se apartaram da verdade. E assim vai ser na volta de Jesus. Muitos não vão estar esperando mais. Muitos vão deixar de acreditar que Jesus vai voltar. Muitas pessoas vão deixar o amor se esfriar. Muitas pessoas vão deixar sua fé se esfriar. Muitas pessoas vão estar até na presença do Senhor, mas a perseverança não vai ter. É igual aquelas 10 virgens. É igual aquelas 10 virgens. Poucas vão ter o azeite para apresentar diante do noivo. Poucas vão ter azeite. Daí as 10 virgens, aquelas 5 virgens falam assim: nós não podemos dar azeite para vocês, porque nós não sabemos se nem para nós vai ser o suficiente. Você vê, meus irmãos, que nesta parábola das 10 virgens, o Senhor, as próprias virgens falam que não poderia dar azeite para as outras, porque não sabe se ia ser o suficiente. Você sabe por quê? Porque são as pequenas coisas que faz as pessoas perder a salvação. Não são as grandes coisas que vai fazer a pessoa perder a salvação. Porque quando é uma coisa grande, a pessoa não vai cometer. Um pecado grande, a pessoa não vai cometer. Mas são as pequenas coisas que faz a pessoa se distanciar de Deus. São as pequenas coisas que faz as pessoas pecar contra Deus. São as pequenas coisas que muitos vão perder a salvação. São as pequenas coisas que muitos vão perder a salvação. Adão e Eva foram expulsos por quê? Por causa de uma maçã. Uma pequena coisa. Perdão, maçã não, vamos corrigir. Por causa de um fruto. Por causa de uma pequena coisa que Eva perdeu o jardim. Foi pequena coisa. Não foi um pecado grande. Foi uma pequena coisa que Deus falou para eles: agora vocês não vão entrar no jardim. Agora vocês vão ter que sair do jardim. São as pequenas coisas que afastam pessoas aqui da presença de Deus. São as pequenas coisas que você tem que renunciar para que a sua vida seja da diferença. São as pequenas coisas que estão afastando pessoas aqui de ter comunhão com Deus. São as pequenas coisas que estão afastando pessoas aqui de ter intimidade com Deus. Coisas que podem ser resolvidas, coisas que podem ser ajustadas. São as pequenas coisas que querem afastar pessoas aqui da presença de Deus. Assim como aquele frutinho pequeno afastou Eva. Assim como aquele frutinho pequeno afastou Eva. São as pequenas coisas, meu irmão. São as pequenas coisas que vai afastar muitos da presença de Deus. Que deixa passar por despercebido. As pequenas coisas ninguém dá importância, porque as pessoas deixam passar por despercebido. Mas são essas pequenas que para o Senhor faz a diferença. São estas pequenas coisas que para o Senhor faz a diferença. Vamos ler lá no livro de Gênesis agora. Vamos ler lá no livro de Gênesis capítulo 2. Olha só. Eu quero te mostrar algo aqui, ó. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo, glória a Deus, 9. E o Senhor Deus fez nascer do sol toda espécie de árvores agradáveis. Olha só. Aos olhos e boa para o alimento. Quer dizer, o Senhor fez várias árvores que Adão podia comer, que eram boas de alimento, que tinham bom fruto. Olha só. E no meio do jardim estava a árvore da vida. É aquela árvore que está lá no livro de Apocalipse. Que se você perseverar, se você não desistir, se você ter santidade, se você obedecer, ele vai dar direito para você comer desta árvore. Esta árvore da vida aqui, ó, que está lá no jardim, que está lá no livro de Gênesis capítulo 2.
no versículo 9. Mas vamos continuar lendo aqui, ó. E no meio desse jardim estava a árvore da vida. Olha só. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só. Eram duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, e na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois dividia em 4. O nome do primeiro era Pison e o percorreu todo o território de Avilã, aonde existia ouro. Aonde existia o quê? Ouro. E o ouro daquela terra era de pureza excelente. Espera aí. O jardim, o ouro da terra era de excelência. Existia ouro naquela terra de pureza excelente, na qual se encontrava o raro perfume, valiosa pedra de ônix, perdão. Pera aí. Esse jardim, além de ter a árvore da vida, além de ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha ouro. Tinha o quê? Não, tinha não, tem. Tem ouro. Ouro com excelência. Com o quê? Com excelência. Com excelência. Agora eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse de novo. No livro de Apocalipse de novo. Glória a Deus. Eu quero que você abra o livro de Apocalipse de novo, que você vai ver esta árvore da vida de novo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. E diz assim, ó. Então o anjo mostrou o rio da água viva. Da vida, perdão. Que translúcido como cristal. Fluía do trono de Deus. Espera aí. Quem descia no jardim para falar com o homem? Não era Deus? Então o trono de Deus estava ali no jardim. O trono de Deus estava ali no jardim. E olha só, o que passava no meio da rua principal da cidade, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida. Então, peraí. No meio do jardim tinha uma rua que passava próximo da árvore da vida, que ali estava a árvore da vida. Vamos continuar aqui, ó. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Espera aí. O Senhor falou assim que vai dar direito de comer da árvore da vida. Aí aqui no livro de Apocalipse capítulo 22 fala que esta árvore está ali no centro do jardim e que esta árvore está em uma cidade. Que está numa cidade. E fala que esta árvore, ela tem folhas que é para a cura das nações. Então quando as pessoas comerem aquelas folhas, elas vão ser curadas. Elas vão ser o quê? Curadas pelas folhas daquela árvore. Olha só. E nunca mais haverá maldição. Você sabe por quê? Você sabe por que vão comer das folhas? Porque o que está por vir aí, meu irmão, o que está por vir aí é momentos difíceis. O que está por vir aí, que é a besta do Apocalipse, que é o anticristo, que são a tribulação, muitas pessoas vão ficar abaladas.
Muitas pessoas vão ficar assustadas, muitas pessoas vão ficar em pânico, vão perder parente, vão perder família, vão ver pessoas que pensou que ia ser salva, que não vai ser salva. Então estas folhas vai ser para curar. Vai ser para curar estas pessoas que ficarem vendo seu familiar não sendo salvo, vendo o desastre que aconteceu, vendo a tribulação que está acontecendo. Então essas folhas vai ser para curar, para que não haja mais destruição, para que não haja mais maldição. Olha só, é forte, não é? E vai dizer aqui, ó, no versículo 3, e nunca mais haverá maldição, e nela estará o trono de Deus, olha só, o Cordeiro e os servos do Senhor servirão. Ele contemplarão a sua face, e o nome dele estará sobre as frontes dos seus servos. Espera aí. Então está dizendo aqui que o trono de Deus vai estar conosco no meio desse jardim. Que o trono de Deus vai estar conosco. Que ele vai estar conosco. E além disso vai ter a árvore da vida. E além disso vai ter a árvore da vida. E olha só, e os seus servos servirão. Você pensou que ia só ficar louvando quando Jesus voltasse? Não é não. Tem gente que pensa que só vai ficar louvando lá no céu. Né? Tem gente que pensa. Tem gente que pensa assim, quando Jesus voltar, nós só vamos ficar louvando. Quem disse pra você? Quem disse isso pra você que só vai ficar louvando? Quem disse isso pra você? Quem disse pra você, meu irmão, que você vai ficar só louvando? Vamos dar um exemplo? O que Adão fazia no jardim? O que Adão fazia no jardim? Ele não plantava, ele não regava as plantas. Adão não fazia isso? Ele não cuidava dos frutos das árvores. Ele não zelava pelo jardim. E como que você vai ficar só louvando? Como você só vai ficar louvando? Você não vai ficar só louvando a Deus. Você vai estar numa cidade. Você vai estar numa cidade. Você vai estar num jardim. E ali vai precisar ser cuidado. Ali vai precisar ser zelado. Ali você vai ter trabalhos para fazer. O Senhor vai contar contigo ali naquela cidade. E diz assim, ó. O versículo 4. E eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre a fronte dos teus servos. Assim como a besta tem uma marca, assim como a besta quer marcar a sua fronte ou a sua mão direita, assim também Deus tem a marca dele. E Deus está falando assim que todos aqueles que guardou sua palavra, que honrou sua palavra, que honrou seu Deus, o nome do Senhor vai estar sobre a sua... O nome do Senhor vai estar sobre a sua fronte. O nome do Senhor vai estar sobre a sua fronte. Os seus pensamentos vai estar nas leis do Senhor, nos estatutos do Senhor. Os seus pensamentos vão estar voltados para o Senhor, porque o nome dele vai estar na sua fronte. E olha só mais que diz: assim já não haverá noite e nem necessitarão de luz dos candelabros e nem luz do sol, pois o Senhor Deus iluminará e reinarão para todo sempre. É isso que muitos não entendem. A Bíblia está clara, está falando que não vai precisar mais de luz,
Porque o próprio Deus vai ser a luz. Se o próprio Deus vai ser a luz da cidade, se o próprio Deus vai ser a luz do jardim, é porque ele vai estar conosco. É porque ele vai estar conosco. E se ele vai estar conosco, se o trono de Deus vai estar no jardim, aí eu pergunto para você, aonde era o jardim? Aonde era o jardim, meu irmão? Era no céu? O jardim era no céu? Se fosse no céu, não precisava Deus descer do trono, descer do céu para falar com Adão no jardim? Se fosse no céu, Deus não tinha expulsado o homem do jardim. Não é? Deus não tinha colocado eles para lavrar a terra. Deus não tinha dado ordem para a serpente rastejar pelo chão. Porque se fosse no céu, Deus não tinha expulsado o homem do jardim. Deus não tinha expulsado o homem do jardim. Então, se fosse no céu, Deus não tinha colocado um anjo lá na porta do jardim, na entrada do jardim, para o Adão não voltar. Então, o jardim não vai ser lá em cima, como muitos pensam. O paraíso que Deus preparou até está lá em cima. Mas não vai ser como muitos pensam lá em cima. Vai ser aqui embaixo. Vai ser aqui embaixo. Porque o Éden, ele foi construído na terra. Deus criou o homem na terra. Tirou o pó da terra. Deu o sopro no homem e falou, cuida do jardim. Zela pelo jardim. E todas as tardes Deus descia lá falar com ele. Todas as tardes Deus descia lá para falar para Adão, não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, olha, diz assim, que aquele que adultera comete pecado. Deus descia lá para falar para Adão, Adão, fornicação é pecado, idolatria é pecado. Deus descia lá para falar para Adão, Adão, você pode tocar em tudo, mas quando você deixar de me obedecer, você não vai ter mais direito da vida eterna. Quando você deixar de me obedecer, você vai ser retirado do jardim. Quando você dá ouvido lá para a serpente que foi expulsa lá do reino de Deus, que ele foi jogado lá de cima, quando você dá ouvido para esta serpente, você perdeu o direito da vida, você vai conhecer a morte. O homem passou milhares de anos no jardim, que não se relata na Bíblia, mas passou milhares de anos no jardim. E quando ele deu ouvido para o diabo, quando eles deu ouvido para a serpente, eles conheceram a morte. Eles conheceram a morte. Adão era um homem imortal. Tem gente que não entende. Adão era um homem imortal. Ele não morreu, ele vivia. Ele tinha vida, tinha luz. Ele era eterno como Todo-Poderoso. Adão era eterno como Deus. Ele não conhecia a morte, não sabia nem o que era a morte. Mas o Senhor falou assim para Adão, quando você tocar ali naquela árvore, você vai começar a conhecer o bem e o mal, e você vai perder a vida que você tem. Você vai perder a vida que tem. E Adão tocou na árvore. Adão está no nosso meio hoje, perdeu a vida. Conheceu a morte. E todo ser vivente vai passar pela morte. Todo ser vivente vai passar pela morte. E vai dizer a palavra então que o Senhor ele fez este jardim e que o Senhor colocou o homem ali para zelar por ele. Vai dizer lá no livro de Apocalipse capítulo 21, olha só, vi um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra
havia passado, e o mar já não existia. Via a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela descia do céu. Ela descia do céu. E diz mais aqui, ó: da parte de Deus, adornada como a linda noiva para o seu esposo amado. Ouvi uma voz forte que procedia do trono de Deus, que declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens. Ouviu uma voz forte dizendo o quê? Primeiro a cidade desceu do céu. Depois falou assim, ó: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. O que é tabernáculo? É o trono. É o altar de Deus. Está com os homens. Está com o quê? Com os homens. Então, se está com os homens, é Ele que vai ficar com você. Ele vai estar onde você está. E diz aqui, ó: e eis que o tabernáculo de Deus agora entre os homens, o quais Ele habitará, e Ele será o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles. É muito fácil a Bíblia. As pessoas que complicam. Se Deus vai viver com você, aonde você está hoje? Se é Deus que vai viver com você, aonde você está hoje? É no céu que você está hoje? Vamos dizer aqui, ó: e Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, porquanto a antiga ordem está encerrada. Olha só: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escrevi isto, pois estas minhas palavras verdadeiras, absolutamente dignas de confiança. Então o Senhor falou assim: a minha palavra, o que eu estou dizendo hoje, é totalmente confiáveis. É de confiança a palavra do Senhor. E aí, se você ler no versículo 21, você vai ver lá, perdão, se você ler no versículo 22, capítulo 22, você vai ver que o rio no meio do jardim percorria um rio de água cristalina, e ali estava a árvore da vida. Então olha só no versículo 6. Então afirmou o anjo, estas palavras são absolutamente dignas de confiança. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Peraí, não são profecias? A volta de Jesus não é uma profecia? Não é algo que o Senhor prometeu? Não é algo que o Senhor prometeu? A árvore da vida não é algo que o Senhor prometeu? E aonde está a árvore da vida? Gênesis. As coisas que vão acontecer, assim como os dias de Noé, não são profecias que vão acontecer? E aonde está o Senhor alertando o seu povo? No livro de Mateus: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. E aonde está nos dias de Noé? Gênesis. Então o livro de Gênesis é um alerta para você. O livro de Gênesis é um alerta dizendo para você: eu avisei o meu povo, o dilúvio veio, eu avisei o meu povo, eles não deram ouvido para mim, o enxofre desceu na cidade de Sodoma e Gomorra, eu avisei o meu povo não quis me ouvir, muitos rejeitaram, bateram na porta da arca, mas a arca não se abriu, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Você está entendendo o mistério de Deus? Deus está falando
dizendo assim: eu estou avisando o meu povo, estou voltando, prepara-se a tua vida, se coloca na posição, prepara-se, coloca na posição, busca o Senhor enquanto você pode achar, se conserta com o Senhor enquanto você tem tempo, porque depois que fechar a porta da arca, a porta que fecha ninguém abre. A porta da arca fechou, meu irmão, acabou. A porta da arca fechou, as imprudentes desceu, foi pro abismo. As imprudentes que não tinham azeite, clamou por socorro e não teve socorro. Clamou por misericórdia e não teve misericórdia. A porta da arca fechou, as noivas imprudentes chegou, falou: noivo, deixa eu entrar para as boldas, deixa eu entrar para Nova Jerusalém, deixa eu entrar para o jardim. E o jardim estava com a porta fechada, porque aqueles que estavam para entrar já entraram, porque vai ser como um piscar de olhos. Ó, o Senhor piscou, foi salvo aqueles que guardou, aqueles que não guardou tá lá na porta batendo, porque tá afogando com um dilúvio, vai morrer, vai perecer. Vai morrer, vai perecer, mas por quê? Porque não deu ouvido. Mas por quê? Porque a palavra foi muito longa. A pessoa não conseguiu acompanhar a palavra, a pessoa não teve interesse, porque teve outras prioridades. Ah, mas por quê? Porque trocou Deus. Ah, mas por quê? Porque trocou Deus com suas vaidades, com seu orgulho. Porque trocou Deus com seus problemas. Porque trocou Deus com a situação que está vivendo. Porque foi mimado, falou: não, se Deus não fazer, então eu não vou fazer. Ah, se não mudar tal coisa, então eu não vou fazer nada para Deus, então eu vou parar de buscar, então eu não vou aceitar Jesus, então eu vou ficar do jeito que estou. Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você. O que importa é a tua salvação, meu irmão, o resto Deus cuida. Agora, se você não tiver a tua salvação, você vai ficar lá na porta lá da arca depois. E depois você vai querer entrar na porta da arca e o anjo vai falar assim: ei, eu não te avisei? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta da salvação está aberta ainda, tá? A porta da salvação ainda está aberta. O Senhor está dando oportunidade. Tem pessoa com meninice. Tem pessoa que quer coisinha, quer parar, que qualquer coisinha quer desistir. Tem pessoa que não quer passar por luta. Tem pessoa que são coisas que são pequenas, que é só se ajustar, já quer abandonar tudo, já quer deixar tudo. Tá com meninice. Tá com criancice. E se não tiver vida no altar, se não tiver vida com Deus, não vai entrar não, meu irmão. Não vai entrar não. E tem mais, viu? Você que está no jardim, você que está servindo o Senhor, você que obedece o Senhor, se cuida, viu, meu irmão? Se cuida para que as pequenas coisas não venham te envergonhar, para que as pequenas coisas não venham te derrubar. Adão estava lá no jardim, estava lá no jardim, estava em lugares, em pastos verdejantes, estava em lugares de destaque. Adão estava no melhor lugar, mas não vigiou, a queda foi grande. Não vigiou, a queda foi grande. Vigia, viu, meu irmão? Vigia, viu, minha irmã? Cuide da tua coroa para que ninguém rouba. Cuide da tua coroa para ninguém rouba. São as pequenas coisas que vai fazer as pessoas perder a coroa da vida. São as pequenas coisas que vai fazer a pessoa perder a coroa da vida. Deixa eu dizer algo para você. Chega mais perto.
Deixa eu dizer algo pra você, não é os outros que tem que cuidar da sua coroa, é você que cuida. Não é os outros que tem que vigiar, é você que tem que vigiar a sua boca, a sua língua. É você que tem que se vigiar como crente. É você que tem que ser o exemplo, não é os outros. Você não tem que ficar esperando dos outros, você tem que fazer você. O negócio é com você, a salvação é tua. A salvação não é de ninguém, a salvação é tua. Adão falou assim para Deus: ah, Senhor, eu comi do fruto porque ela deu. Foi jogar a culpa na Eva. Comeu porque quis, não foi obrigado. Hã? Você come do pecado se você quer, meu irmão. Você não é obrigado. Ninguém te obriga a fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada, então para de jogar a culpa nos outros. E joga a culpa no filho, e joga a culpa na esposa, e joga a culpa na casa, e joga a culpa na família. A vida da pessoa não anda, joga a culpa em todo mundo, mas a culpa nunca é dele. A culpa nunca é dela. Ei, meu irmão, a culpa é sua. Busca o Senhor, se conserta com o Senhor, coloca a vida no altar, tenha intimidade com Deus, desce no joelho no chão, seja testemunho vivo do Senhor, seja exemplo do Senhor. Seja uma pessoa de Deus de verdade. Deixa o pecado. Deixa o pecado para trás. O que passou, passou. Deixa Sodoma e Gomorra, porque se tiver lá vai morrer. Deixa Sodoma e Gomorra, porque se tiver lá vai morrer. Vai perecer. Vai perecer. Se olhar para trás, vira sal, meu irmão. Se olhar para trás como mulher de Ló, virou sal. Virou sal. E você pode ir lá no Mar Morto hoje, que está cheio de sal lá, de tanta pessoa que olhou para trás. Tá cheio de sal. Olha lá, baixa aí pra você ver, ó, Mar Morto. Entra aí no Google ali, coloca lá Mar Morto. Você vai ver umas pedras de sal. Olhou pra trás, virou sal. Parou, virou sal. Ah, mas falaram isso deste irmão, falaram isso desta irmã. O que você tem a ver com isso? A tua vida é com Deus, o teu testemunho é com Deus. Você serve a Deus, você tá fazendo para Deus, não é para o homem não. Para de olhar para a vida dos outros. Cuida da tua vida, meu irmão. Cuida da tua comunhão com Deus. Para de dar ouvido que os outros estão falando. Para de dar ouvido para o que os outros estão falando. Para de dar ouvido para o disse-me-disse. Para de dar ouvido, meu irmão e minha irmã, para gente desocupada que não muda nada na tua vida. Para de dar ouvido. Esses dias, meu irmão, teve uma pessoa que falou, eu vi pessoas lançando algo na mente de pessoas, lançando uma mão suja assim, pegava e passava na cabeça das pessoas. Você sabe o que é isso? É o diabo usando pessoas para contaminar as outras. Então, meu irmão e minha irmã, para de dar ouvido para o diabo. Cuide da tua salvação. Cuide da tua salvação. Cuida da tua vida com Deus. São as pequenas coisas que vai fazer a diferença na tua vida. São as pequenas coisas que vai fazer muitos perderem a salvação. Então cuide que você tem, meu irmão. Se você tá de pé, então gere para você continuar de pé. Não brinca com o Senhor não, meu irmão. Não brinca com o Senhor não, minha irmã. Se você é santo, continua sendo santo. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que é puro continua puro. Agora aquele que é sujo continua sujo. Você sabe o que quer dizer? Que aquele que é imundo vai continuar imundo, mas aquele que é limpo vai se purificar. É isso que o Senhor está falando, que aquele que quer purificação vai ter purificação. Agora aquele que quer ser sujo vai ser sujo. Depois não adianta bater na porta não. Depois não adianta falar pro Senhor não. Ah, Senhor, eu tinha o dom da profecia. Ah, Senhor, eu tinha o dom da palavra. Ah, Senhor, eu pregava em todos os lugares da cidade. Ah, Senhor, me chamava para pregar daqui, me chamava para pregar dali. Eu pregava no mundo inteiro, eu pregava no Brasil inteiro. Ah, Senhor, eu falava em língua, passava a revelação. Ah, Senhor, eu fazia uma oração fervorosa. Ah, Senhor, eu ajudava este irmão, eu ajudava esta irmã. Ah, Senhor, eu fazia de tudo para o Senhor. Depois não adianta não.
se não tiver praticando a palavra, se não tiver com a vida no altar, meu irmão, se não tiver santidade com Deus, não adianta. No jardim não vai entrar. Na porta da arca não vai entrar. Não vai entrar. Porque se no fruto que o Senhor falou você tocou, se no fruto que o Senhor falou para você não tocar, você tocou, já era, meu irmão. Já era. Deus não vai ter por inocente ninguém. Porque a palavra está sendo pregada. É por isso que o Senhor fala para pessoas aqui, ó, valoriza a minha palavra. É por isso que o Senhor fala para pessoas aqui, ó, dá prioridade para a minha palavra. Porque depois, meu irmão, não vai ter como você dizer que não sabia, que depois não vai ter como você dizer, ah Senhor, ah Senhor, ah Senhor, ah Senhor, não vai ter desculpa não, porque a palavra está sendo pregada. Se você não valorizou, você vai ser imprudente. Se você não valorizou, depois você está sem azeite. E quando você ouvir o grito do noivo, não adianta correr não. Não adianta espernear. Não adianta ficar bicudo. Não adianta ficar bicuda. Não adianta ficar emburrado para os cantos. Não adianta não. Não adianta não. A oportunidade para você é hoje. De você se consertar, colocar a vida no altar. A oportunidade para você é hoje de não brincar de ser crente, de não agir como meninos na presença do Senhor, de comer coisa sólida, parar de beber leite, e qualquer coisinha sai da igreja, e qualquer coisinha quer parar, e qualquer coisinha não vou mais congregar, eu não vou fazer mais isso para Deus. Hã? Qualquer coisinha é desculpa para a pessoa. Hã? Qualquer coisinha é desculpa para a pessoa. Qualquer coisinha é desculpa para a pessoa. Então vamos parar de dar desculpa para Deus. Vamos parar de dizer que seu problema é impedimento para você. Vamos parar de dizer que as coisas que estão acontecendo vai impedir a tua salvação, impede você ter santidade com Deus, que impede você ser uma pessoa de Deus. Vamos parar de dar desculpa para Deus, porque depende de você, não dos outros. Depende de você e não dos outros. Depende somente de você e não dos outros. Se você tem comunhão com Deus, é porque você buscou. Agora, se você não buscar, é os outros que vão buscar por você? Você tem sede, meu irmão, você vai ficar esperando o outro buscar água para você, você vai morrer de sede. Então, se você tem comunhão e intimidade com Deus, foi porque você buscou. Não foi? Agora, para de buscar para ver. Para de buscar para ver, meu irmão. Para de beber água por um dia. Fica sem beber água 24 horas para você ver. Você vai começar a ficar ressecado. Você vai começar a ficar desnutrido. Você vai começar a ficar doente. A tua garganta vai ficar seca. Vai fazer mal para você. Vai começar a causar doença para você. É a mesma coisa a palavra. Deixa a presença do Senhor para você ver. Deixa a presença do Senhor para você ver. Quer abandonar o Senhor por quê? O Senhor fala que aqui tem pessoas que querem deixar a presença dele. O Senhor fala que aqui tem pessoas que soprou tanto no teu ouvido o diabo, que usou um para falar, que usou outro para falar, que você tem deixado de buscar o Senhor. Ei, meu irmão, vamos parar de ser criança? Vamos parar de ser meninos? Vamos se colocar de pé? Vamos se colocar de pé na presença do Senhor? Para de deixar o diabo de soprar no teu ouvido. Porque o diabo soprou no ouvido de Eva, e o Senhor arrancou ele pela raiz do jardim. O Senhor arrancou ele pela raiz. E não teve, o Senhor não passou a mão na cabeça dele e falou, não, coitadinho. O Senhor não passou a mão na cabeça dele, não. O Senhor pegou Adão e Eva e falou assim, ó, tchau. Pode sair do jardim.
Pode sair no jardim, o Senhor arrancou eles com a raiz. E o Senhor falou, agora vocês vão conhecer a morte, agora vocês vão ter que ralar. Vocês vão ter que ralar. Para vocês aprender a valorizar a palavra do Senhor. Quando o Senhor disser não, é não. Quando o Senhor falar sim, é sim. Quando o Senhor falar não toca, não toca. Quando o Senhor falar come, você come. Hã? Então, se o Senhor disse não para você, meu irmão, se o Senhor disse não para você, aceita o não do Senhor, porque pode ser um livramento. Agora, se o Senhor diz para você, vai em frente, então vai em frente. Não fica teimando com Deus, não. Não fica com rebeldia com Deus, não. Fica bicudo com Deus, não. Porque Deus não está nem preocupado com o seu bico. Deus não está preocupado com a sua teimosia. É a palavra dele que vai permanecer. É a palavra dele que vai permanecer. Né? Então, meu irmão, guarde o caminho do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Ouça a voz do Senhor teu Deus, para que você não perca a tua coroa da vida. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Não olha para os lados, não olha para a vida de ninguém. Cuida da tua comunhão com Deus. Cuida da tua santidade com Deus. Cuida da tua vida, meu irmão. A tua vida espiritual, a tua vida com Deus, a tua comunhão com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se cuida, meu irmão, espiritualmente. Se cuida espiritualmente, vigia também. Glória a Deus, porque não adianta, né? Não adianta dizer que é crente e não vigiar. Então que Deus abençoe a tua vida. Está mais uma palavra do Senhor. Então você hoje, você viu aqui um pouquinho de escatologia, né, meus irmãos? E esse estudo aqui que você teve hoje, né, de escatologia, se você for procurar, né, estudar essa escatologia em determinados lugares, um curso desse vai ser 300, 400 reais, até mais. Então você está tendo prioridade de aprender, né? Você está aqui, ó, gratuitamente para você aprender, para você ouvir a voz de Deus. Então ouça a voz de Deus, porque muitos queriam estar tendo esse ensinamento que você tem, e muitos não têm. E muitos que têm estão pagando para ter. E paga muito caro, meu irmão. 300, 400 reais, 500 reais. Dependendo do estudo, chega a ser até mais de 500 reais. 500 e pouco, 400 e pouco. Glória a Deus. Então valoriza aí que você tem. Valoriza a sua coroa da vida. Valoriza esta palavra no dia de hoje. Agradeça por esta palavra. Você pode agradecer por esta palavra. Diga aí, bendito seja o nome do Senhor por esta palavra, né? Graças a Deus, né? Graças ao Senhor que nos deu esta palavra hoje. Então que Deus abençoe você e a paz do Senhor Jesus.